Cristo, aleluia. Hoje o tema da live é um tema diferente, é um tema pergunta. Quanto tempo devemos dedicar ao Senhor? Existe uma quantidade de tempo que a gente deve oferecer para Deus? Ou Deus não requer nenhum tempo? Quer saber dessa resposta? Existe uma resposta? Eu vou falar agora lendo a Bíblia. E aproveitar para dizer o seguinte: tudo que a gente for falar a respeito de Deus, do reino do Senhor, só é válido se você encontrar um texto bíblico que apoia essa ideia. Certo? Então não adianta eu falar todos os caminhos levam a Deus. Está na Bíblia? Você encontra um texto que fala isso? Se você encontrar, tá bom. Se não encontrar, não é válido. Tá? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Jesus no Getsemane. Esse texto também, essa história, essa passagem tem em Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Vamos ao que o texto sagrado do Senhor nos revela. Aleluia. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, ele foi no Getsemane orar. E essa oração, ele queria acompanhar dos discípulos. E ele fala: vigia comigo, ou seja, o ato de orar é uma vigilância. E ele fala: vem vigiar comigo. Mas quanto tempo? Quanto tempo, hein? Vamos lá. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos. Jesus leva eles para orar, que é um ato de vigilância, e eles dormem. Vamos ver o que Jesus fala. E disse para Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Mateus 26, 40. É uma pergunta que Jesus está falando, né? Nem uma hora pudeste vigiar comigo? Então, existe um tempo estipulado para se orar? Não tem. Não é dito na Bíblia: ore tanto tempo, né? A Bíblia fala de muitos homens que oraram. Por exemplo, Neemias, quando o rei falou: por que você está triste? Daí ele falou: eu estou triste porque minha cidade está lá com os muros e as portas queimadas. E aí o rei fala: pede o que você quer, pede. E aí ele ora, faz uma oração. Mas uma oração de quanto tempo? Segundos. Não é nem segundo, milésimos. Foi um pensamento. Ele não abriu a boca a Deus. Ó Deus, me orienta. Né? Ele pensou em Deus e falou. Entende? A Esther orou 3 dias, jejuou 3 dias. Existem passagens, né? A Ana, por exemplo, orou até perder a voz. E aqui Jesus pergunta: será possível? Vocês estão dormindo? Não conseguem orar 1 hora comigo? Foi a pergunta de Jesus, né? Então, com base em quantidade, esse texto fala: vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Né? Então, versículo 41. Vigiai e orai. Mateus 26, 41. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne
é fraca. Interessantíssimo, né? Tem um irmão, amigo, mensageiro Edésio. Ele fala, qual é a primeira oração? Daí muita gente erra falando Pai Nosso, mas ele fala com base aqui nesse versículo 41 do capítulo 26 de Mateus. Vigiai e orai. Então, para ele, a primeira oração é vigiar, né? Mas vigiar e orar, segundo o contexto aqui, é a mesma coisa. Só vigia quem está em oração. Por quê? Para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, Deus poderoso, mas ele estava na carne. Toda a carne é fraca. Inclusive aquele corpo em que Jesus estava. Aquele corpo físico de Cristo. E indo segunda vez orou dizendo, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, faça de mim esse cálice. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora e repousar. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Eu vou ler o rodapé aqui da Bíblia, que fala aqui do momento em que ele começou a entristecer-se, certo? O sofrimento de Cristo pela primeira fase, os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo começaram aqui no Getsêmani. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, Lucas 22, 44. Sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura de sangue com suor. Para a segunda fase do sofrimento. Né? Tem a primeira fase, que foi antes do julgamento. Foi antes de ser preso, antes de ser açoitado. Então o sofrimento dele começou antes mesmo da agressão física. Né? A primeira fase é essa aqui, no Getsêmani. A segunda fase é quando ele recebe, entende? Toda a crueldade humana ali, né? Aí, na oração dele, ele fala assim, ó, passa de mim esse cálice. O que Cristo quis dizer com esse cálice? É um objeto de muita discussão, né? É duvidoso que Cristo estivesse orando para ser poupado da morte física, pois ele estava decidido a morrer pelo pecado da raça humana. Então, eu mesmo, sem estudar, falei, puxa, será que Deus estava pedindo, Jesus estava pedindo para não passar por aquilo? Né? Mas ao estudar, tem algo que é mais lógico do que como que ele despiu-se da sua glória, ele desceu dos altos céus, onde, sendo Deus, ele veio para cá para passar por isso e depois ele pede para não passar por isso. Não é isso que quer dizer. Né? Ele estava falando, ó, quando ele fala afasta de mim esse cálice, era no sentido de ele, quando recebesse todos os pecados, ali ele ia ter um momento de separação dele com Deus. Entende? Ó, é mais provável que ele estivesse pedindo a isenção do castigo da separação do Pai, que é a pena máxima pelo pecado do mundo que ele tomaria sobre si. Então, se Jesus não fizesse isso, a gente estaria condenado ao inferno. O que é o inferno? De um modo simplório, é a separação de Deus para todo sempre, para toda eternidade. E Jesus, ao enfrentar isso, ele se separou ali, naquele momento que a terra fendeu, o céu escureceu, que ele recebeu ali todo o pecado de todos, levou sobre si tudo, toda a condenação ele levou sobre ele, né? Todavia ele disse ao Pai, não seja como eu quero, mas como tu quer. A seguir ele entregou-se para sofrer tanto a morte física como separação espiritual do seu Pai Celestial,
para assim obter a salvação de toda a humanidade. Sua oração foi ouvida, pois o Pai o fortaleceu mediante os anjos para receber o cálice que estava destinado. Olha aí que interessante. E uma outra parte que eu vou ler é aqui em Marcos. Não vou ler o texto que é a mesma coisa aqui, né? O Marcos 14, 37, ele fala assim, olha, e chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dorme? Não pode vigiar 1 hora? Né? Então não tem uma ordenança, orem 1 hora, orem tantos minutos, tantas horas, mas existe essa pergunta de Jesus para os apóstolos. Vocês não podem orar 1 hora comigo? Né? Getsemane. Olha o fato dele orar, a oração dele, tem alguns pontos a ser observado e eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. As medidas aqui tomadas por Jesus nos oferecem um exemplo de que o crente deve fazer em tempos de grande angústia ou pesar. Então Jesus estava ali angustiado. E em tempos de angústia, o que o crente deve fazer? Né? Primeiro, voltar-se para Deus em oração, foi o que Jesus fez. Segundo, buscar apoio dos amigos, chamam os apóstolos para estar juntos. Terceiro, afirmar de coração que Deus é o Pai Celestial que cuida de nós. É uma oração com pregação, né? Oração reafirmando a palavra. Quarto, confiar em Deus e entregar-se à sua vontade. Interessante, né? Muito interessante. E aí, para encerrar o tema da abertura aqui, né? Quanto tempo que se deve orar? Eu vou ler aqui mais um rodapé aqui, ó. Vigiar 1 hora. Pedro e os demais apóstolos negligenciaram a única coisa que poderia livrá-los do fracasso na hora da provação. Vigilância constante e oração. Nossa vida cristã fracassará com certeza se não orarmos. Aí aqui, tá dando um detalhe aqui que eu não tinha observado. Atos 10, 9. A importância de orar 1 hora. Vou lá olhar. Atos 10, 9. Vamos ver aqui. Vamos ver. Atos 10, 9. Minha Bíblia de Estudo é a Bíblia de Estudo pentecostal. Gosto muito dela. Atos 10, 9 diz assim, ó, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido. Eita, vamos lá, mensageiro Nelson. Subiu Pedro ao terraço para orar. O Espírito Santo, o autor das Escrituras, revela através delas que os cristãos do Novo Testamento eram dedicados a muita oração. Estavam convictos de que o reino de Deus não se poderia manifestar-se em todo o seu poder mediante uns poucos minutos de oração. Olha que interessante. O judeu piedoso orava 2 ou 3 vezes por dia. Está lá em Daniel. 2 ou 3 vezes por dia. O judeu orava 2 ou 3 por dia. Era a prática dos seguidores de Cristo, especialmente dos apóstolos. Orar com a mesma devoção. Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora da oração. E Lucas e Paulo fizeram o mesmo. Pedro orava regularmente ao meio-dia, a hora sexta. Deus recompensou Cornélio pela sua fidelidade na observação das suas horas de oração. Olha aí. As Escrituras exortam os crentes a continuarem perseverantes em oração. Romanos 12, 12. Orar sempre, orar sem cessar, orar em todos os lugares, orar em todo o tempo, com toda oração, perseverar na oração. Estas exortações indicam que não poderá haver nenhum poder celestial em nossa batalha contra o pecado, Satanás e o mundo, nem vitória em nossa tentativa de ganhar os perdidos sem muita oração diariamente. Então não tem uma quantidade de hora, mas que se deve gastar um tempo mais orando, se deve. Não seria do agrado de Deus, tendo em vista a exortação do Senhor, que seus discípulos vigiem e orem pelo menos 1 hora. Mateus, que a gente acabou de ler. E à luz
da urgência dos tempos dos fins nos quais vivemos, se todo crente dedicasse pelo menos 1 hora por dia à oração e ao estudo da palavra de Deus, visando ao crescimento do seu reino na terra e tudo quanto isso significa. Aí, 1 hora de oração pode significar o quê? Pode incluir o quê? Cantar hinos ao Senhor, louvor, cantar ao Senhor, ação de graça, esperar em Deus, ler a palavra, ficar atento ao Espírito Santo, orar com próprias palavras da Escritura, né? Então, você pega o Salmo e entoa ele, salmodia ele, né? Você pega ali Efésios, Mateus, o Sermão da Montanha, Provérbios e recita as passagens, né? Confissão das faltas, né? Pedir perdão a Deus, orar pelos outros, pedir pelas nossas próprias necessidades e, para quem é pentecostal, orar falando em línguas, né? É isso. Eu quero aproveitar, né? Isso aqui é uma Bíblia pentecostal da CPAD, né? Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. Eu sou evangélico da Igreja Sinos de Belém Missão das Primícias, e nossa igreja tem um entendimento pentecostal, né? E eu já vi muitos irmãos falando sobre Bíblias de estudo. As Bíblias de estudo são boas, mas você tem que entender como funciona a Bíblia de estudo. Existe a igreja tradicional, pentecostal, vai resumir em duas. Tem mais aí, mas nessas duas. E qual é a diferença de uma igreja tradicional para uma igreja pentecostal? A igreja tradicional entende que o falar em línguas é para um momento específico. Você está numa região que vai falar de Deus, o Espírito Santo te dá a capacidade de falar num outro idioma. Porque no dia de Pentecostes, os cidadãos de outras nacionalidades ouviam os batizados no Espírito Santo falarem suas próprias línguas das nações, né? Então, é uma visão tradicional, certo? Então, tradicional, o falar em língua não acontece toda hora, só em necessidade de comunicar com outras nações, outros povos, outras línguas. O pentecostal já é o contrário. O falar em língua pode ser isso, falar em língua de outras nações e povos, mas também falar em línguas estranhas. Uma língua espiritual que nem a própria pessoa entende, né? Então, a Bíblia, CPAD, é da Assembleia. A Assembleia de Deus tem uma visão pentecostal. Então, toda vez que for falar em línguas, ela vai te dar um entendimento da forma que ela crê, que é falar em línguas estranhas, mesmo sem compreender. Agora, se você pegar uma Bíblia Thompson é visão tradicional. Quando você for ler sobre línguas, ela não vai dar essa explicação para você, porque o autor lá, os teólogos que envolvem lá, não acredita em falar em línguas estranhas. A Genebra é assim, Thompson é assim, tem várias Bíblias boas, porém o texto bíblico é interpretado segundo a crença deles, né? Então, Bíblia de estudo é legal? É legal. Mas quando você for ler os rodapés, os estudos, você tem que ter essa clareza de que quem escreveu ali, ele tem uma crença. A pesquisa dele vai fundamentar a teoria dele, a tese, a afirmação dele, a crença dele. Quem crê no falar em línguas estranhas vai trabalhar para provar essa teoria. Quem não crê vai trabalhar para provar o contrário. Amém? Amém, 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 amém.